Nós estamos chegando no final do ano e 3 materiais ao longo de 2025 se destacaram. Será que você sabe quais são esses materiais? Aqui nós vamos conversar um pouco sobre as questões de mercado e também tecnologias. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Pessoal, nesse ano de 2025 nós tivemos alguns materiais que viraram tendência e também chegaram ao conhecimento popular de várias pessoas. Mas algum desses materiais nós já tínhamos no mercado, porém ele acabou explodindo no mercado da construção civil nesse ano. E o primeiro material que nós vamos conversar é sobre o vergalhão de fibra de vidro. Muitas pessoas imaginaram que esse seria o substituto do aço. Porém, aqui tem algumas propriedades, por exemplo, resistência à compressão e tração, que são diferentes nesses materiais. Aqui no canal nós temos um vídeo onde eu já falei sobre esse tema. Mas vamos fazer um relembrar e viver aqui para você saber o que seria esse vergalhão de fibra de vidro que várias pessoas acreditavam que esse seria o material revolucionário desse ano. O vergalhão de fibra de vidro, ou até mesmo conhecido por algumas pessoas pela sua sigla GFPR, ele acabou explodindo em 2025 como a estrela da construção sustentável no Brasil. Esse material ele chegou tímido lá em 2020 aqui no Brasil, mas agora em outubro ele está em alta. O mercado nacional ele cresceu forte em infraestrutura e também em obras costeiras. Uma das principais aplicações que nós fazemos desse vergalhão de fibra de vidro é principalmente em pavimentos e lajes, já que esse vergalhão ele tem uma boa resistência à tração. Já uma outra característica do vergalhão de fibra de vidro é a sua resistência à corrosão. Sabe por que eu estou te falando isso? Isso acaba sendo uma vantagem em cima do aço, já que o vergalhão ele vai ser ideal para áreas litorâneas e também chuvas intensas. Assim nós não vamos ter aquele problema de corrosão, principalmente ali o ataque da nossa armadura. Algumas empresas aqui no Brasil, como a Vergalhão Boa Fibra e a Top Fiber, eles acabaram fazendo inovações nesse material, principalmente colocando na sua composição o grafeno. E um detalhe muito importante sobre o mercado brasileiro para esse material, eles acabaram investindo mais de 6 milhões de reais em techs de pultrução e resinas epóxi. Para você que não conhece esse material, isso eleva a resistência à tração para mais de 1000 MPa, 3 vezes o aço tradicional. Além disso, aqui nós temos uma redução do peso de até 75%, facilitando o transporte e também a instalação em obras apertadas, como favelas e até mesmo pontes urbanas. Uma das principais preocupações aqui no mercado brasileiro, principalmente de quem projeta com esse tipo de vergalhão, aqui nós não tínhamos uma padronização, ou seja, uma NBR que estabelecia recomendações, boas práticas com esse vergalhão de fibra de vidro. Devido à falta de padronização nesse ano de 2025, isso foi uma grande conquista para esse cenário. Nós estamos com duas NBR, a 17.201, que tem a parte 1, e a 17.196, que ambas foram publicadas em 2025. Mas esse material acabou virando febre nesse ano aqui devido a obras públicas e pré-fabricados. A NBR 17.201, a parte 1, ela acaba estabelecendo requisitos para barras de polímero reforçado com fibras em estruturas de concreto. Já a NBR 17.196, ela foi publicada nesse ano em março, onde ela detalha critérios para projeto de estruturas armadas com esse vergalhão, garantindo a confiabilidade e ampliando o seu uso em até 4 pavimentos. Mas vamos falar de custo. Será que está valendo a pena investir nesse material? Inicialmente era 20 a 30% mais caro que o aço. Mas o payback ele é rápido aqui nessa situação. Uma economia de 25% em logística e zero ferrugem, significando uma vida útil mais de 50 anos para esse material. Acompanhando as tendências de mercado em relação ao custo, nesse ano de 2025, esse material ele teve uma queda de 15% no seu custo total, o que acabou tornando viável para médias construtoras. Já o nosso próximo material, esse daqui com certeza você já ouviu falar, que são as casas em EPS. Agora as casas em EPS, que seria o poliestireno expandido, aquele semelhante ao isopor turbinado que virou uma sensação para habitação rápida em 2025.
No Brasil, o mercado de EPS na construção deve crescer em torno de 8 a 10% esse ano. Isso puxado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que virou um boom de moradias acessíveis. Isso acaba se tornando realidade em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Só para você ter uma noção desse mercado, explodiu com a demanda de obras sustentáveis e rápidas. Uma casa de 50 metros quadrados acaba sendo construída em poucas semanas, gerando menos entulho, que é até cerca de 90% menos que a alvenaria. E em 2025, tendências apontam a industrialização com EPS em edifícios até de 5 andares, já que vão ser estruturas resistentes a terremotos leves e também à umidade. No norte e no nordeste do país, está virando padrão em comunidades, atendendo um crescimento de até 18,6% em lançamentos imobiliários nesses estados. Aqui no Brasil, nós temos uma padronização desse material, ou seja, nós temos NBR, que acaba regindo boas práticas da utilização desse material. Por exemplo, a NBR 11.752 de 2016, aonde ela regula materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico. Um outro exemplo de norma que nós temos aqui no Brasil é a 16.866 de 2020, que define os métodos de ensaio para propriedades do EPS. Tá vendo que a gente não está abandonado de boas práticas de uma padronização desse material, o que acaba ajudando o construtor e também quem vai projetar esse tipo de estrutura. Mas vamos falar sobre o custo aqui. Sai mais em conta que uma casa tradicional. Por exemplo, uma casa de 60 metros quadrados vai sair em torno de 80 a 100 mil reais, o total dela. Já é comparado a 120 mil reais se fosse uma casa de tijolos. Acaba sendo uma economia extra em ar condicionado e manutenção. Esse tipo de construção é ideal para o nosso clima aqui no Brasil, que é um clima mais tropical. Se você não está acreditando que esse material virou febre aqui no Brasil em 2025, vamos para alguns exemplos de casos aqui. Conjuntos habitacionais como Minha Casa Minha Vida, em estados como São Paulo e até mesmo Rio Grande do Sul, casas de isopor elas ficaram prontas em 15 dias. E além disso, teve uma demonstração ao vivo na FEICOM desse ano, construindo 3 casas em EPS. Não sei se você acompanhou a FEICOM esse ano, teve essa dinâmica da construção dessas casas. Se você acompanha os custos da construção civil, provavelmente você percebeu que teve um aumento aqui na questão do custo médio na construção civil no Brasil, variando de R$ 1.800 a R$ 2.000 o metro quadrado em 2025. Mas quando você utiliza o EPS, acaba tendo um corte de 20 a 30% de mão de obra. E para fechar o nosso terceiro material, algumas pessoas não conhecem ele, que é a grama líquida. Você já tinha ouvido falar sobre ele? A grama líquida ou hidrossemeadora que conquistou o paisagismo brasileiro em 2025, uma solução verde e rápida. O mercado de revegetação cresceu em torno de 15% no agro e no urbanismo. Uma das principais aplicações da grama líquida você pode ver em taludes e áreas degradadas, tipo rodovias e também mineradoras no centro-oeste. Em 2025, esse material virou o hit em projetos de infraestrutura, cobrindo áreas de até 4.000 metros quadrados por dia em taludes verticais. Isso não é incrível? Já no Sudeste, ele acabou virando tendência no paisagismo low cost para condomínios e também parques. Como sementes como grama de amendoim, principalmente utilizado pela Embrapa, e reflorescendo o amarelo para visual top. Acaba que nós não temos uma NBR específica para esse tipo de material. Acaba que o pessoal recorre às normas do DENIT. Por exemplo, a norma 102 de 2019, aonde vai estabelecer condições para proteção vegetal em áreas planas e também inclinadas. Agora sobre o custo desse material, e acaba sendo uma justificativa o porquê que bombou esse material em 2025, ele tem um custo muito barato, variando de 5 a 10 reais o metro quadrado. Se você fosse pelo método tradicional, aqui o custo iria ficar em torno de 20 reais para o método tradicional. Mas vamos falar de boas práticas de projeto aqui. Um exemplo nesse ano foi contenção de talude no residencial Bela Vista, revegetação pelas rodovias de Belo Rumo Logística,
campos de futebol em clubes brasileiros para grama líquida e paisagismos em aeroportos pela VG. Agora falando sobre tecnologia para você fazer a aplicação desse material, acaba que o pessoal adota máquinas de jateamento de alta pressão, onde vai misturar as sementes com algum tipo de aditivo. E acaba que elas vão germinar entre 7 a 10 dias, dependendo das condições daquele local. Então, pessoal, aqui nós tivemos 3 principais materiais que viraram tendências nesse ano de 2025. Óbvio que nessa lista iria caber outros materiais, mas eu peço sua ajuda para deixar aqui nos comentários quais são os outros materiais que na sua região acabou tendo maior tendência e maior demanda aqui no mercado brasileiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, maratonar nossos vídeos de estruturas primeiros passos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasibim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!